Olá, amigos do Divina Luz, tudo bem com vocês? Que Jesus nos envolva agora e sempre, que a nossa casa possa estar iluminada, que a nossa mente possa estar ligada no caminho do bem, da luz, e que o nosso lar possa estar muito iluminado. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 26 do livro Caminho e Verdade e Vida. O título é Padecer. É uma pequena passagem do Apocalipse que diz o seguinte: nada temas das coisas que hás de padecer. Capítulo 2, versículo 10. E aí o livro tece alguns comentários interessantes sobre esta frase. Que Jesus tinha uma grande preocupação, e a maior preocupação de Jesus era alijar, tornar mais leve, arremessar o medo de dentro dos apóstolos. Porque a proposta que Jesus trazia, ela era um processo arrojado, até hoje, de transformação de dentro para fora. O homem velho se apresentar como um homem novo, com novas ideias, com a aceitação daquelas coisas que Jesus sempre nos falara. Então, existia um trabalho muito grande, de muito carinho, de muita atenção e amor para com seus apóstolos. Eu vou pegar um pedacinho de um outro capítulo para a gente entender como é esse encontro de Jesus com esse temor dos seus apóstolos. No primeiro encontro de Jesus com os seus apóstolos, e que ele faz a sua primeira aparição depois de ser crucificado, ele se apresenta e diz assim: a paz seja convosco. E estavam todos trancados num recinto, com medo das coisas que aconteciam lá fora, Jesus tinha partido para eles, nunca mais iria se apresentar, e Jesus então se apresenta a eles. E após dizer isso, Jesus tece um longo comentário sobre o perdão, no sentido de que este processo de transformação requer coragem, requer realmente transformação de dentro para fora. E quando ele encerra essa conversa, ele diz: olha, vai lá e perdoa o seu irmão. Se assim não o fizer, também terás dificuldade em ser perdoado. Sair da sua área de conforto, do seu local de conforto, para um processo de mudança que demanda novos pensamentos, olhar de forma diferente para o outro, entender o semelhante, e Jesus sabia disso. Só que lá naquele momento em que Jesus está com os discípulos pela primeira vez, Tomé não estava. E 8 dias depois, Jesus novamente se encontra às escondidas com seus discípulos, e Tomé então estava presente. É quando Tomé manifesta os seus temores, É quando Tomé não acredita muito que era Jesus. E ele pede uma prova para ver Jesus. Olha, nós estamos falando de Jesus, que simplesmente, com a maior humildade, estendeu as mãos para Tomé e mostrou para ele que se tratava da mesma pessoa, do mesmo Espírito. Então, este medo, essa insegurança de Tomé, essa falta de fé de Tomé naquele momento, ele tinha que ver para crer, mas Jesus compreendeu isso e trouxe ele para perto de si e dá-lhe uma prova muito significativa, que a partir daí Tomé se apercebe onde ele estava e com quem ele estava falando. Ora, conosco é a mesma coisa. Somos muito preocupados, somos muito assustados com as coisas que acontecem na nossa vida. E muitas vezes o nosso sofrimento se parece com uma criança, com aquela criança que perdeu o seu brinquedo. Ou outras vezes se parece com aquelas coisas que acontecem com a gente que a gente não entende. Porque talvez Deus não tenha me ouvido, porque talvez eu não merecesse, talvez porque eu não soubesse fazer a prece adequadamente, talvez porque eu não soube rezar direito. Então, muitas justificativas para que esses temores que nós trazemos lá na nossa intimidade. Por isso, Jesus se apresentou logo em seguida para os seus discípulos, para combater este momento que deixava os apóstolos paralisados. Conosco também não é diferente. Por não entendermos, às vezes, como é que as coisas acontecem e são contrárias aos nossos sentimentos, muitas vezes o sentimento de medo se apresenta em primeiro lugar. Mas
o que Jesus traduz para todos eles, inclusive para Tomé, é que a fé, quando construída com bases sinceras, com um processo de transformação iluminado, né, ela se torna inquebrantável. Pois a fé a gente não empresta, né, a gente não aluga, a fé a gente não dá, né, a fé é uma coisa que a gente sente intrinsecamente dentro de cada um de nós. E Jesus entendia sobre isso. O Apocalipse trata deste assunto, entendendo que muitas vezes nós realmente padecemos deste mal. Nada mais do que abrilhantar a nossa vida quando nós pensamos em Jesus nesse momento. Quando com as nossas preces nós possamos nos ligar o que é de melhor e de maior para nos atender, para aumentar a nossa mente, para abrilhantar os nossos pensamentos, para que a gente possa ter tranquilidade para tomar as decisões. Ora, Pai, Deus é o Pai magnânimo e justo. Um pai não distribui padecimentos aos seus filhos, corrige a gente, né? E nessas pequenas correções faz com que a gente vai se aperfeiçoando e tendo maturidade espiritual. Nesse sentido, nós temos que olhar para dentro de nós e percebermos que muitas coisas devem mudar e com certeza vão mudar. Mas teremos que estar trilhando o caminho do Mestre Jesus, para que a gente possa dar passos firmes e fortes em direção aos braços de Jesus, para que nós possamos entender que somos sim criaturas ainda temerosas, que costumamos padecer, mas que nós temos plenas condições de reagir, de se transformar e de se apresentar a Jesus totalmente iluminado. Este seria o ideal para todos nós. Uns caminham mais rapidamente, outros caminham mais lentamente. Mas esse é o nosso caminho. Estamos caminhando, estamos evoluindo, estamos chegando lá, estamos nos aproximando do Mestre Jesus. Que Jesus nos envolva agora e sempre. Até mais, amigos.